Olá, irmãos, a paz do nosso Salvador e a Yahushua esteja com cada um. Hoje vamos fazer o estudo, mais um estudo bíblico, mais uma lição, aquilo que a gente vai entendendo. E como nós agora estamos nos aproximar dessas festas que a maioria parte dos cristãos tanto esperam, a Páscoa, que uns entendem, outros não entendem, e nós estamos aqui hoje para papapirarmos um pouco daquilo que a gente entende, por que se celebra a Páscoa, se devemos ou não devemos celebrar e como devemos celebrar a Páscoa. Então, se vocês abrem o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no parágrafo 17 em diante, eu vou ler na Bíblia Católica, assim, esta Bíblia aqui. Não se assustem se os parágrafos não tiverem certo com o vosso ou mesmo conteúdo, porque ao fim e ao cabo é tudo igual, embora muitas das vezes a linguagem é um pouco difícil de entender, porque ela é portuguesa, não é português brasileiro, nem é português angolano, nem moçambicano, nem são tomense, mas é português. E muitas das vezes tem mais parágrafos do que as outras Bíblias do Almeida, assim por aí fora. Às vezes o capítulo termina num sítio, depois vai acabar no outro, começo do capítulo é uma confusão, mas a essência é a mesma. Então, irmãos, o capítulo 17, o capítulo 26 e o parágrafo 27, nós temos o seguinte. Parágrafo 17. Nós temos o seguinte: a preparação da ceia pascal. Isso também podemos encontrar em Marcos 14 e 12, 16, em Lucas 22, 7 e 13. Parágrafo 17. No princípio, no primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos foram ter com Yahushua e perguntaram-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Leia de novo, irmã, faz favor. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos foram ter com Yahushua e perguntaram-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então, o que significa? Que a Páscoa aqui significa algo que se comia. Exatamente. Porque aqui diz: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então, a Páscoa, que hoje os cristãos celebram a morte e a ressurreição de Jesus, do Yahushua, não é o que testifica aqui nas Escrituras. Portanto, irmãos, nós vamos usar no decorrer desse vídeo o nome do Yahushua, que a maioria dos nossos irmãos, eu acho o mundo todo, conhece-se pelo Jesus. Yahushua é o nome verdadeiro do nosso Salvador e Yahu é o nome verdadeiro do Pai, que nós aprendemos a chamar por Deus. Portanto, irmãos, nós temos que saber o que significa a Páscoa, qual é o significado da Páscoa. E tanto a Páscoa como a festa dos ázimos. A festa dos ázimos, se os irmãos forem no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo ou parágrafo 15, vamos ver o que significa a festa dos ázimos. Diz assim: durante 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia fareis desaparecer o fermento das vossas casas, pois todo aquele que comer pão fermentado no primeiro dia, ao 7º dia, será eliminado de Israel. Portanto, irmãos, nós agradecíamos e recomendamos aos irmãos, para um melhor entendimento, que lessem o capítulo todo do Êxodo 12, que é para entenderem o melhor, porque nós não podemos fazer isso, senão não teremos tempo suficiente para terminarmos o vídeo. Portanto, pelo menos os irmãos já ficaram a saber o que significa o pão dos ázimos.
que é um pão sem fermento, e era feito, e ajuntavam também umas ervas amargas, que é pronto, para alguma consistência do pão. Isso significa o pão ázimo. E quanto à Páscoa, irmã Arminda? A Páscoa, nós vamos lendo o que é que significa a Páscoa. Nós vamos ver naquela época que os israelitas ainda estavam na terra do Egito, e quando foram para o Monte Sinai, o que é que eles celebraram, como é que eles celebraram a Páscoa e o que é que eles davam no significado da Páscoa. E para vocês verem aqui, mesmo os discípulos estavam a perguntar a Yahushua como é que vamos comer a Páscoa. É para vocês verem que ainda tinham aquela ideia lá do Monte Sinai, como é que eles iam fazer. Então ele aí explicou como é que vão fazer. Ele respondeu: ide à cidade, à casa de um certo homem, e dizei-lhe: ó mestre, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Yahushua lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Como é que eles devem ter preparado a Páscoa, irmãos? Exatamente. Será que prepararam como nós fazíamos antigamente? Eu, pelo menos, quando era criança, tinha uma certa maneira como nós íamos preparar a Páscoa. Esperávamos a quinta-feira santa, sexta-feira santa e depois o domingo da ressurreição. Não entendia absolutamente nada, porque tinha só que seguir o que as denominações mandavam. Repartir o pão, beber o vinho e depois ir beijar aquele crucifixo. Prontos? E assim a Páscoa passava, que era no mês, ou é março, na última quinzena, ou na última semana, ou abril, nas primeiras semanas. E assim celebramos a Páscoa, sem sabermos qual é o significado, porque normalmente não nos explicavam como é que começou, como é que termina. Exatamente. Se eles explicaram, também era porque eu não entendi, mas ao longo do tempo deveria entender por que celebrava a Páscoa, por que se naquela época imolavam o cordeiro, se naquela época já matavam o cordeiro, depois, naquela época o cordeiro morreu como animal e chegou uma altura que foi mesmo o próprio Yahushua que morreu a representar o cordeiro. Pronto. E aí então celebramos a Páscoa. Será que devemos continuar? Ou então temos que continuar, aliás, os pães ázimos, praticamente eu não os conheci, nunca fizemos, porque se a gente faz com esse fermento normal, amassa o fermento, a farinha, tá, põe um pouco de sal, atira e aí vira os pães ázimos. É assim que a gente, muitas nações celebram. Ou uns comem, uns passam de mão em mão e assim, enfim. Mas agora vamos ler, os irmãos, o significado da Páscoa, a verdadeira Páscoa. Portanto, irmãos, de novo, abram, pronto, o vosso livro do Êxodo, no capítulo 12 de novo. Portanto, tanto no 12, versículo 1, ou mesmo no 12, versículo, que também pode se chamar de parágrafo, porque nós acabamos também de sair do sistema e estamos tentando nos descalcificar, tirar tudo. Todas essas abominações que nos ensinaram enquanto estávamos no sistema. Portanto, no versículo 21 do capítulo 12 do livro do Êxodo, diz assim: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes, portanto, esses anciãos ainda viviam na terra do Egito: escolhei e tomai para vós um animal do rebanho, seguindo os vossos clãs, e imolar a Páscoa. Portanto, irmãos, a Páscoa ali significa um animal, a imolação de um animal. A Páscoa ainda foi instituída, primeiramente instituída ainda na terra do Egito, conforme as Escrituras. Os irmãos vão ler, o 12:1 diz: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro dos meses. Ele será para vós o primeiro dos meses do ano. Olha só, de acordo com a Bíblia que nós cá temos,
diz que o primeiro mês do ano, de acordo com o calendário lunar, calendário hebreu, é o mês de abril. O mês de Abib é o primeiro mês do ano, e será o próximo mês que nos avizinha. É o primeiro mês do ano. Veja só como é que mudaram as coisas. Mudaram o tempo, mudaram a lei, mudaram tudo bem, e as escrituras também confirmam, não é? No livro do Isaías, há uma profecia que fala que eles virão, mudarão o tempo, a lei e tudo, e portanto está cumprido mais uma profecia, para ver que a palavra do Criador é eterna, é irrevisível. Portanto, diz assim de novo: falai a toda a comunidade de Israel, dizendo que aos 10 deste mês, que é o mês de Abib, que significa o mês de abril, tomará cada um deles, mês de entre março e abril, de acordo com o calendário lunar, tomará cada um deles um animal do rebanho para a família, um animal do rebanho por casa. Portanto, independentemente do número da casa, agregado familiar, tinham que levar um carneiro sem mancha e para ser morto, para ser morto. Agora, irmãos, o porquê que o Criador pediu ao Moisés e ao Arão que tomassem um cordeiro para ser imolado para comemorar a Páscoa? Portanto, nisso os irmãos terão que ir de novo ler o livro do Êxodo, que fala sobre a história do povo hebreu, quando esteve no Egito, porque eles foram ao Egito ao convite do seu irmão José. No início foram muito bem tratados pelo faraó primeiro. Depois de ter morrido o faraó, o segundo faraó que veio não tinha conhecimento daquele povo. E então foi daí que começou a escravidão desse povo. E depois de ter falecido José, o seu irmão. E então o povo entrou na escravidão. E durante essa escravidão eles foram invocando o seu Criador. E foi daí que o Criador, através de Moisés e o Arão, usou Moisés e o Arão para que fosse libertar esse povo. Pediu a Moisés que fosse na presença do faraó para libertar o povo do Criador, o povo hebreu. Mas o faraó, devido à concupiscência do seu coração, o coração de pedra, como diz a palavra do Criador, não aceitou. E então foi daí que o Criador enviou as tais pragas à terra do Egito, que começou. Os irmãos, portanto, terão que ler, fazer um estudo do livro do Êxodo, a partir do Êxodo 6, 7 em diante, vocês irão ver as tais 9, 10 pragas que o Criador enviou a Arão, a Moisés, que foi água que transformou em sangue, a praga das rãs, a praga dos mosquitos, que foi como a terceira praga, a praga das moscas, a morte dos animais, as úlceras, o granizo e o fogo, as trevas. Depois daí, mesmo assim, o faraó não cedeu às exigências do Criador, e foi daí que ele pediu ao Moisés e o Arão que fosse falar com o clã para preparar a Páscoa. Portanto, esse animal, o tal cordeiro, de acordo com as escrituras, mesmo no livro do Êxodo, diz assim, o Êxodo 12, continuamos no 12, no parágrafo 21 em diante, diz: Moisés chamou todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai para vós um animal do rebanho, segundo os vossos clãs, e imolai a Páscoa, que é o tal animal. Tomareis depois um ramo de hisopo, mergulheis no sangue que estiver na bacia, e marcareis o dintel e as ombreiras da porta com o sangue que estiver na bacia, e nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Portanto, depois de ter imolado, depois de ter matado o cordeiro, aproveitou-se o sangue não foi derramado no chão, mas sim numa bacia, e com o hisopo, que é uma erva aromática, provavelmente muitos dos irmãos conhecem, aromática, que crescia nos muros das paredes. E se quiserem ter o melhor conhecimento do tal hisopo, podem ir no livro do 1º Reis,
no capítulo 5, do parágrafo 12.